Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à Era da Igreja de Tiatira. Na última oportunidade, encerramos a leitura na página 196. E o irmão Brana diz, citando a Escritura: eu conheço o teu serviço. Jesus disse: o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre este dito. Eis o que ele disse: somente a história provará a verdade deste dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuraram estar por cima, caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviram a outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. Agora apliquemos isso a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir esse exemplo. Vejam enquanto ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Ele disse: vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. E o irmão Brana diz: ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. E o irmão Brana diz: é difícil ser sempre servo, porém os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isto, então. Trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo da vida estiver terminado, e nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada no além, eu lá estarei. Eu conheço a tua fé. E o irmão Brana diz. Agora, ele não diz aqui como disse à igreja em Pérgamo: tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca de sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois em Tiago 1, versículo 3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. E o irmão Brana diz: não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova da nossa fé. Romanos capítulo 5, versículo 3. A tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência? É visto em Tiago capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E o irmão Brana diz: a vontade de Deus para nós é a perfeição. E essa perfeição é paciência, esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou estes santos da tenebrosa Idade Média, pacientes como cordeiros levados ao matadouro. Eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isso era tudo o que eles queriam da vida, apenas servir ao seu Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa? Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E o irmão Brana diz: isto certamente é notável. À medida que as trevas da era aumentavam,
À medida que a lista de mártires ficava mais extensa dia a dia, eles trabalhavam ainda mais arduamente, eles serviam ainda mais e sua fé aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse. E verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentado em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isso é! Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas, pelo contrário, um aumento dele. Esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando assustados, essa é a hora de aclamar vitória. Eu conheço as tuas obras e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada de tenebrosa Idade Média porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a Igreja e o mundo, que instituiu a Inquisição, a qual, sob sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio de meretrizes. Sagários III tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marozia, que era amante de Sagários. João 21 era filho ilegítimo de Marozia. Acho que é João 11, estou mal de números romanos aqui. João 12 era neto de Marozia e violou viúvas e virgens e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papas, uma governando a partir de Avignon e outra a partir de Roma, se amaldiçoavam e lutavam um contra a outra. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos, cometendo sodomia, etc., mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais aos que ofereciam o mais alto lance. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais fracamente, embora os poucos crentes trabalhassem mais fervorosamente à medida que as trevas aumentavam, até que ao final da era muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam um caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra concernente a essa era, tuas últimas, final da era, obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. É crido por muitos que isto seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas e trabalhos dos verdadeiros crentes do Senhor. Certamente esses santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando o seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si como um suave sacrifício ao Senhor. Encerramos na página 198.